continuo aqui com vocês, mas acho que eu fiz um erro grave aí, então eu vou gravar essa aula como sendo uma outra aula, mas eu coloco ali as duas, né? Juntas. E quando vocês forem abrir a primeira aula, que é sobre a Revolução Industrial, porque terminar ali que eu passo e deleto o resto, porque, se eu não me engano, acho que o trem ficou gravando, sabe? E se não ficou, eu não estou conseguindo abrir ela aqui ainda para me ver. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar daqui a pouco ver se eu resolvo o problema. Se ela não tiver sido gravada, eu gravo ela de novo e mando para vocês, tá bom? Então vamos lá. Esse nosso próximo assunto é sobre as chamadas revoluções liberais do século XIX. E eu vou abrir para vocês aqui o nosso PowerPoint, né? Ele não apareceu aqui, mas eu vou abri-lo, não é isso? Então, está aqui conosco, né? Então eu vou abri-lo. Espera aí que eu vou tentar. É esse aí mesmo, tá bom? Então vamos lá. Não, abril foi a Revolução Industrial. Vamos lá. Deixa eu achar aqui o PowerPoint. É. Ué. Eu salvei ele, tá aqui. Revoluções liberais. O que que tá a revolução? Ah, meu Deus do céu. Então tem que apagar esse danado aqui, que ele tá. Então, próximas revoluções do século XIX, não é isso? Revoluções liberais do século XIX. O subtítulo está falando em liberalismo e nacionalismo, nós vamos tratar um pouco disso, né? Então, veja. Deus sempre está aqui. Então, nós trataríamos aí do Congresso de Viena. Napoleão perde as guerras napoleônicas, né? A França é derrotada em 1815, especialmente lá na batalha final com a Batalha de Waterloo, a batalha naval com a Inglaterra. Napoleão é preso, né? Pouco depois ele morre. E a reação, o Congresso de Viena é a reação daquelas nações, daqueles estados que foram invadidos pelos exércitos franceses. Então, as potências lideradas pela Inglaterra, Prússia, Rússia, Áustria, o quê, né? Eles se reúnem em Viena, em 1815, e impõem uma série de sanções à França, especialmente a da restauração da monarquia absolutista. Então, passados aí 25 anos, né, de processo revolucionário, a França de novo volta a ser uma monarquia absolutista, né? Eles exigem que volte, né? Naturalmente, essa burguesia e o povo francês não vai aceitar, mas, né, é a força mesmo, são exércitos em cima, né? Então, termina ali. É como se fosse uma interrupção do processo revolucionário, é uma reação conservadora, não é isso? Especialmente o que nós chamamos de liberalismo e nacionalismo. Já que, e vamos entender melhor isso, liberalismo, Napoleão instaura um Estado liberal, não é isso? Protetor da propriedade, dos interesses da burguesia, assegurando que o Estado seja um grande representante dos burgueses, não é isso? Então, Napoleão é derrotado, etc. Então, é o fim desse Estado e volta. O Estado absolutista é um Estado intervencionista, né? Então, aquelas ideias de deixar a economia fluir por si só, isso esquece, né? E o nacionalismo, o que significa isso? É que
com também as guerras napoleônicas, as invasões napoleônicas, surge a partir da derrota dos exércitos franceses, nesses estados, especialmente por essa população que durante o tempo de ocupação dos franceses, eles tiveram uma série de benefícios, estou dizendo o povo, né? Em termos de questionar e fim da servidão, aquelas coisas todas, né? Os direitos políticos, direitos sociais, etc. Suscitou um movimento de nacionalidade, um sentimento de pertencimento, sabe como? A essas populações, ou seja, então surge o que nós chamamos de nacionalismo, esse sentimento de buscar uma nação mais participativa, mais promotora do bem comum, do que até agora, então, essas nações promoviam o bem da igreja e da nobreza, do povo, jamais, né? Então surge esse sentimento, né? De pertencimento à nação, então, portanto, eu pertenço a um Estado e esse Estado me pertence, portanto, ele é promotor do meu bem, ele, né, é promotor do bem-estar de todos nós. Então, o Congresso de Viena é uma grande reação contra isso, também esses movimentos, prendendo lideranças, sufocando, né, os vários movimentos que se dão a partir daí, né? É, não estou entendendo isso aqui, por que não está passando? Será? Isso aqui é sempre uma incógnita para mim, eu não me vejo, eu acho que não estou gravando, é um trem terrível. Mas vamos continuar, porque depois, se tiver, eu tenho que refazer tudo de novo, né? Então, veja, a partir disso aí do Congresso vem a restauração da monarquia na França, etc. Alguns países, como Rússia, Áustria, etc., Prússia, se juntam aí no que se chama de Santa Aliança e pregam, né, em nome da igreja, do catolicismo, etc., né, uma intervenção chamada intervenção legitimista, que significa que, né, é derrubada de qualquer governo liberal ou de qualquer movimento liberal tem que ser deslegitimado, não é isso? Por isso que chama. E, quer dizer, todo o direito de intervir nessas nações, né, por esses reinos, esses reis, poderiam se dizer que poderiam intervir em nome da igreja, em nome da tradição, em nome do regime, né, da monarquia, da, da legalidade da monarquia, da divindade da monarquia. Eles poderiam intervir em qualquer movimento ou em qualquer estado que, porventura, esses movimentos ascendessem, né? Eu já cito para vocês uma coisa que nós vamos falar um pouco mais lá no imperialismo, que é a doutrina Monroe. Na América, né, o presidente dos Estados Unidos, então aí, por volta de 1820, né, 23, o então presidente James Monroe já, opa, essa intervenção não vai se dar aqui não. Afinal de contas, havia um movimento que agora não se podia mais segurar, que era o movimento da independência da América Espanhola, da América Portuguesa. Então, a Santa Aliança vem nesse arreboque, dizendo que pode intervir, que etc., né? Então, dentro dessas nacionalidades, os nacionalismos, é o surgimento das nações, né, da América Espanhola, da América agora latino-americanas, então intervir nisso tudo, estancar esse processo. Mas naturalmente, isso não vai dar certo, né? Porque isso vai continuar aí por guerras, né? E ajustes, e não, é um movimento que não para mais. Então, essa questão da intervenção legitimista, o Monroe, o presidente dos Estados Unidos intervém contrário, opa, não, América para os americanos, isso aqui, nós não vamos aceitar nenhuma intervenção estrangeira aí, de santa, de qualquer natureza, aqui na América, os movimentos vão prosseguir. Afinal de contas, daqui a pouco a gente vai entender bem por que a América para os americanos. Isso é uma outra reunião que a gente trata num segundo momento, né?
As revoluções liberais de 1830 e 1848. Principalmente na França, gente, quer dizer, várias nações se levantaram, houveram grandes revoluções sociais, né? Revoltas de trabalhadores, operários, camponeses, burguesia, né? Contrário aos regimes absolutistas, né? Buscando a implantação do capitalismo, né? Da mão de obra livre, do liberalismo, né? Da maior participação, dos direitos e assim por diante. Isso eclodiu pela Europa inteira, né? Mas não vamos levantar aqui especificamente, quer dizer, do período de 1848, de 1815, 1830, a restauração, né, de Luís XVIII, Carlos, não sei das quantas, né? Luís XVIII até ainda foi um monarca na França que pretendeu trabalhar ali com a burguesia, etc., né? Deu espaço para essa burguesia liberal, mas Carlos tentou, de forma nenhuma, né, já governou com o punho de ferro, absolutista e etc., o que, em 1830, surgiu um levante na França, né, e instituiu a chamada monarquia liberal. Né? Esse movimento derrubou o rei, né? O rei fugiu, o rei Carlos, lá, 10º, sei lá, né? Fugiu e inauguraram uma monarquia liberal sob uma constituição liberal, né? Mas agora sobre um rei liberal, né? Isso não atende os interesses do povo que participou do processo, quer dizer, continua ainda o Estado defensor dos direitos e protetor da burguesia, então os operários, os trabalhadores, etc., não participam dos benefícios dessa Constituição, por assim dizer, desse Estado, né? Então, em 48, eles vão aí empreender um segundo movimento revolucionário, agora um movimento muito mais, né? Esse movimento com a participação direta de liberais, né? Liderados por Lamartine, e por socialistas utópicos, liderados por, vamos aqui ao trabalho, não é isso? Por Louis Blanc. Louis Blanc, né, um desses socialistas. Lembrando que é o socialismo chamado utópico. Quando nós falamos lá das ideologias, nós vamos falar de socialismo utópico para vocês entenderem. Ainda não são os marxistas, né? Mas vão tomar o Estado e fundar o que nós chamamos de a Segunda República. Então, a Primeira República inicia-se lá, né, na Revolução Francesa, agora a Segunda República em 1848. E mais para frente nós vamos ver aí a chamada Terceira República, mas vamos ficar nessa. Então, com a participação dos socialistas já, isso tinha uma repercussão muito boa dentro do operariado. Então, esse operariado, né, já adere a esse movimento, mas vencida e criada a República continua ainda tirando os trabalhadores, o povo, do processo político e, portanto, consequentemente, dos benefícios desse processo político, através daquelas medidas, né? Como é que eu diria? O voto censitário, assim por diante, né? Que não deixa o povo participar das representações políticas no campo do debate do Estado, né? No campo da proposição de legislações, etc. Bom, lembrando sempre que esse 1848 é um ano importante para a classe trabalhadora e eu diria para a própria humanidade, porque é a publicação do livro O Manifesto Comunista do Marx. Embora os comunistas marxistas, chamados comunistas científicos, esses ainda não tivessem uma participação, eles vão começar, né, a ter essa doutrina começará a ter uma maior teorização, uma pregação para os operários e para o povo em geral. Pouco aí depois desse tempo, 1848,
Mas ele é um marco que, a partir de agora, as relações políticas e econômicas serão outras, até porque, a partir do Manifesto Comunista, o Marx vai propor um novo modo de produção, que é o modo de produção socialista. Mas, por enquanto, nós ficamos nesses socialistas utópicos. Bom, e também em 1948 surgem os processos de unificação da Itália e da Alemanha, que é o nosso próximo assunto, né? Então, veja, na unificação da Alemanha, dentro ainda daquele conceito de nacionalidade, de nacionalismo, né? Em 1848 começa o movimento de unificação da Alemanha, e uma das primeiras medidas, a liderança é do Reino da Prússia, é o reino assim, um pouco mais desenvolvido economicamente, um pouco mais capitalista, né? Sob a liderança do Reino da Prússia, um dos reinos da Confederação Germânica, e especificamente sob a liderança de Otto, do diplomata prussiano chamado Otto von Bismarck, né? A primeira medida tomada de unificação do Estado alemão, entendendo que a Alemanha ia ficar para trás, porque a Inglaterra crescia com a sua Revolução Industrial, a França, né, também, da mesma forma, embora com muita conturbação, mas outros reinos na Europa já avançavam economicamente, não é isso? A Alemanha, inclusive, não só economicamente, mas também alargando as suas fronteiras, né? Já começava aí o imperialismo, nós vamos falar daqui a pouco sobre o imperialismo, já começava o imperialismo a tomar espaços para consumo e para produção, né? Era necessário essa união, quer dizer, a Alemanha vivia uma coxa de retalho de reino, então o povo alemão resolve se unir. E a primeira união que se dá é a chamada união aduaneira, ou seja, criar uma tarifa alfandegária, um sistema financeiro único, né, de impostos e tributos, etc., a chamada Zollverein, não é isso? E muitos dos estados, alguns desses estados, aderem à unificação, outros, por guerra civil, são obrigados a aderir. Em 1870, uma guerra entre a França e a Alemanha, a chamada Guerra Franco-Prussiana, né? Na Alemanha não, a guerra com a Prússia, vocês imaginam que a França está em processo revolucionário de revoltas, etc., desde o final do século XVIII, não é isso? Então, a Prússia sai vitoriosa e, em 1870, dentro de território francês, eles elaboram a Constituição que cria o Estado alemão. Então, a partir de 1870, a Alemanha está criada. Então, agora é a Alemanha, né? Então, a partir daí, a Alemanha unificada, ela vai empreender um movimento de desenvolvimento capitalista muito forte. O capitalismo vai destruir as estruturas feudais e aí, dentro de 30 anos, a Alemanha começa já a desbancar a Inglaterra em termos de industrialização. Um assunto que vamos tratar mais tarde. Bom, a unificação da Itália. Também em 1848, a Itália, sob a liderança do Reino do Piemonte, região ali de Milão, de Turim, uma região ao norte da França, da Itália, é uma região mais desenvolvida, né? Lembrando sempre que a Itália não é Itália nesse tempo, existem os reinos itálicos, né? Aqueles vários reinos, reino da Sardenha, reino da Sicília, reino do Papa, reino do Nápoles, reino do Piemonte. Piemonte é o mais expressivo deles. Sob a liderança do Conde Cané, instaura-se uma guerra civil de unificação. Lá na Itália, a coisa foi um pouco mais violenta, né? Mais drástica. Destaca aí a presença unificador, né? Giuseppe Garibaldi, que lutou aqui no Brasil nas guerras dos farrapos, né? Da Farroupilha, da sua esposa, Anita Garibaldi, né? Com liderança. Lá na Itália, duas correntes, tá? A corrente monarquista e a corrente republicana, né? Giuseppe era da corrente republicana, né? Era um republicano, mas a corrente monarquista venceu, porque liderada pelo
rei Vítor Manuel, do Piemonte, né? Venceu o processo de unificar a guerra civil, submeteu os republicanos, né? E lá se instaurou uma monarquia, né? Em 1870, é criado o Estado da Itália, né? Ficou a pendência da questão da Igreja Católica, que é justamente o Papa não aceitar a autoridade do rei da Itália sobre a sua sede, né? E aí essa questão vai ser criada, vai ser resolvida no chamado de Latrão, Tratado de Latrão, em 1929. E aí justamente cria o Estado do Vaticano, um Estado independente, sede da Igreja Católica dentro da cidade de Roma, dentro do Estado italiano. Nesse aspecto, a gente vai entender que a Itália se faz, não é isso? Sem ainda uma unidade, ela cria uma unidade política, mas não cria uma unidade cultural. Então, há até um ditado interessante do Cavour, né, que diz o seguinte: fizemos a Itália, agora precisamos fazer os italianos, devido assim, aquela série de línguas, certo? O genovês, não sei o quê, né? O veneziano, uma série de. Não? Então, agora nós temos que unificar a língua, temos que unificar, né, a cultura e assim por diante, né? Na unificação da Alemanha, ela foi muito mais uma imposição da Prússia sobre o restante do que, de fato, um interesse em todos os reinos, em todos, né, em todos aqueles reinos de se unificarem. Foi mais uma imposição da Prússia mesmo. A Alemanha se fundiu na Prússia, não é isso? Então, mais ou menos isso. Isso significa que esses dois reinos, da Prússia na Alemanha e o reino do Piemonte na Itália, foram os grandes lideranças e, consequentemente, os mandatários, os beneficiários dessa unificação. Então, a gente para por aqui e no próximo assunto a gente trata de, de imperialismo. Então, um abraço para vocês e até mais.